Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar. Onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube, Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão e ainda chegando pelo portal Congresso em Foco, como também chegando para a TVT São Paulo e retransmissoras em todo o Brasil, como TV aberta. No programa de hoje, dando sequência às entrevistas em parceria com as discussões do Observatório das Metrópoles, inserindo-se no processo eleitoral, tentando mostrar que um outro futuro é possível para o nosso Brasil e para o mundo. Vamos aqui tratar da temática hoje, que é transição ecológica, em mais uma entrevista aqui, contribuindo com quem nos acompanha nesse momento, com uma discussão muito importante. Hoje temos 3 convidados, vamos conversar com a professora Natália Moll, que é lá da Universidade Federal de Minas Gerais, do Núcleo de Belo Horizonte, do Observatório das Metrópoles. Ela é doutora em Planejamento Urbano. Também o professor Wilson Roseguini, da Universidade Federal do Paraná. Ele é doutor em Geografia e é do núcleo lá de Curitiba. E ainda conosco a professora Temis Aragão, que é do núcleo da região metropolitana do Rio de Janeiro. E ela também é professora do IBMEC e doutora em Planejamento Urbano e Regional. Feita essa apresentação, eu já vou partindo direto ao ponto aqui, ao nosso assunto, começando com a professora Natália Moll, lá de BH, Belo Horizonte, na nossa região sudeste do Brasil, perguntando sobre, na hora que a gente pensa, professora, nessas situações de desastres climáticos, nesses problemas que nós observamos aí de tantas surpresas ruins que vemos tendo no nosso Brasil. A situação, às vezes, é mais complicada dentro das cidades devido a tanta demanda que existe acumulada, que existe conjuntamente? Olá, pessoal, é um prazer estar aqui, Robson. Eu queria cumprimentá-los primeiramente. Sim, nas cidades, né, se a gente pensar no ciclo da água, as cidades foram os lugares em que mais transformaram. Se a gente comparar com cidades rurais, o campo, o ambiente rural, ele foi menos tocado possível. Então, se a gente pensa na questão das chuvas, da evaporação, né, da incorporação, quando a gente tem um ambiente que ele foi todo modificado, naturalmente ou não naturalmente, a gente vai interferir nesse ciclo da água. Então, a permeabilidade é super Na importante. Então, a hora, gente na hora tem que que você tem tentar. muito asfalto nas cidades hoje em dia, né? Cidades às vezes construídas mais para carros do que para pessoas, então Sim, o asfalto sim. impermeabiliza e tanto dificulta que a água que se infiltra no lugar onde era para ela estar caindo, como também leva essa água para alguns lugares naturalmente mais baixos, né? Que acaba influenciando mais ainda nas inundações, né? Sim, e o que que a gente fez? Nós tampamos os rios, né? Então, a gente interferiu totalmente nesse ciclo da água. Então, infelizmente, são nas cidades as cidades que vão sofrer os maiores impactos. E são, né? A gente tem a maior parte da população vivendo na cidade. Então, a gente tem esse grande desafio aí pela frente. Portanto, na hora que tem um problema grave, né, há uma quantidade muito grande de pessoas que estão ali juntas, acumuladas, acabam sofrendo e reverberando muito mais esse impacto, né? Sim, a E, maior parte da população brasileira vive em cidades, né? Então, a gente tem esse desafio aí. e uma informação interessante que tem no artigo que a professora trouxe, para a gente finalizar e passar para o próximo colega professor, é a questão de que há uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios Brasileiros que mostra que 93% dos municípios já foram atingidos de alguma forma, né, por algum tipo de desastre, entre aspas, desastre natural. Isso entre 2013 e 2022, né, professora? Exatamente isso. Então, a gente vê o que acontece, né? Esses dados aí, eles vão mostrar exatamente essa necessidade das cidades se prepararem, da gente
Já passou da hora da gente começar a ver o que que vai fazer, a remediar, a pensar nas obras, a conversar com a população, porque vai implicar em uma participação de todos os atores da sociedade, né? Sem dúvida. Pergunta agora ao professor Wilson, saindo da região sudeste, indo para a região sul do Brasil, lá em Curitiba, Paraná, ouvindo o professor Wilson Roseguini, e gostaria de saber, professor, nós temos uma variabilidade, uma variedade muito grande dos tipos de desastres climáticos, ambientais, né? Cada lugar tem algumas características diferentes. Eu queria que o senhor pudesse nos dar alguns exemplos, citar alguns tipos desses eventos climáticos que são mais comuns hoje em dia. Olá, pessoal. Robson, um prazer poder ter essa conversa com você e com as colegas, né, a Natália Temes. Essa diversidade de eventos extremos que a gente tem, pensando em nível de Brasil, ela vai se dar justamente porque nós temos características climáticas diferenciadas no nosso país, né? Embora a gente tenha aquele conhecimento cultural do país ser um país totalmente tropical, o Brasil ele não é um país que predominam climas apenas tropicais, né? Nós temos uma importante área de transição aqui no Brasil, que fica na região sul, né, na altura do Trópico de Capricórnio, que é justamente a transição desses climas tropicais para um clima mais subtropical, ou seja, esse clima ele é uma mistura, por assim dizer, para que o nosso público consiga entender melhor, uma mistura entre o clima tropical e aquele clima mais frio, chamado de clima temperado. E essas áreas de transição, elas acabam englobando uma série de eventos extremos justamente por serem essa área de choque, onde ocorrem tanto as massas de ar tropicais, quanto as massas de ar mais frias, as massas polares. Então, esse choque, esse contraste, faz com que essa região seja muito dinâmica, né? Se a gente pegar desde o Rio Grande do Sul até o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, são áreas muito propícias à ocorrência de eventos extremos dos mais diversos, né? Desde ondas de frio até ondas de calor, eventos extremos de chuva ou até mesmo de estiagem, ciclones, tornados, tudo isso ocorre com muito mais frequência nessas áreas. E é algo interessante, né, para você ver, né, quando você considera certos países no mundo, às vezes ele, por ser tão pequeno e dependendo da localização, ele só tem um tipo de eventos climáticos, né, quando acontece algum desastre, ele só tem de um tipo. No Brasil, você tem de diversos tipos, né, somos um país continental, né, e é interessante a gente observar que, na verdade, né, essa história do, você que é doutor em geografia, né, do riscado, é, geográfico que separa, que faz o desenhozinho daquele mapinha, tanto o mapa dos países, como dentro dos países, o desenhozinho dos estados, dentro dos estados, dos municípios, na verdade, tudo isso é criação nossa, é criação humana. Para a natureza não existe isso, é tudo um terreno só, né? E ali diversos climas são manifestados, diversas vegetações, biomas, né? Estão ali presentes, Sim, né? exatamente, muito bem lembrado. Inclusive, foi muito bem destacado por você, ao colocar aspas na questão dos desastres naturais, porque a gente hoje tem plena consciência de que todos esses desastres que vêm acontecendo no mundo, eles não têm nada de natural. Inclusive, hoje a gente fala muito sobre uma crise climática que estaria acontecendo, e parafraseando um colega geógrafo também, o professor Francisco Mendonça, que costuma repetir muito isso, inclusive em palestras, a gente não está vivendo uma crise climática, a gente está vivendo uma crise social, né? Isso tudo que está acontecendo representa Ou a forma que uma nós crise estamos humana, nos humano-climática, digamos assim, né? isso. Você pode criar essa palavra, né? A gente está, da forma como a gente está se apropriando do espaço natural, né, do planeta e devastando tudo isso, isso é uma crise social, né? E a gente sabe que ela também é social porque os impactos eles deixam muito claro isso com relação às populações que são mais impactadas. A gente sabe que as populações mais vulneráveis do nosso planeta, e aí pensando no Brasil, um país que, como já foi bem lembrado, tem a maior parte da população nas áreas urbanas, nós sabemos quem são essas pessoas que são mais impactadas, né? Os pobres, as pessoas que estão marginalizadas, pessoas pretas, e fora comunidades tradicionais, povos originários, nossos indígenas. Então, esses são as comunidades, são as pessoas que são mais impactadas por esses eventos extremos e que tendem a aumentar cada vez mais. Muito bem, vamos voltar para o Sudeste, lá no Rio de Janeiro, com agora a professora Temis Aragão. Professora, e nós estamos falando aqui de um país continental, gigantesco como o nosso,
E nós temos vários tipos de biomas, né? Você tem caatinga, você tem cerrado, você tem tanta coisa no nosso Brasil. E é incrível perceber que em alguns lugares do Brasil as pessoas estão sofrendo com o excesso d'água, em outros lugares está sofrendo, como no caso do Pantanal, que é o Rio Grande do Sul, e outras sofrendo, como no caso do Pantanal, com a falta d'água, né? No Cerrado também, né? Com excesso de queimadas. E aí eu queria, pensando nessa questão, eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre qual a relação disso com sistemas de áreas verdes. E o que são os sistemas de áreas verdes? Bem, falando sobre todos esses aspectos, né, que o professor Wilson e a professora Natália colocaram, a gente vê que no contexto das mudanças climáticas, os eventos naturais, eles têm sido muito mais frequentes, muito mais intensos e muito mais concentrados territorialmente, né? E essa aceleração, né, e intensificação desses eventos, ele se dá principalmente pela ação do homem, né? Então, por exemplo, o Brasil está vivendo atualmente alterações, né, fenômenos super fora da curva, né, das séries históricas. Por exemplo, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente está em pleno inverno, um inverno que está fazendo 31, 32 graus, e chega à noite você está com 27 graus, então, assim, são temperaturas que não condizem com a estação do ano. E isso diz respeito, assim, a gente tem que começar a ligar, fazer a relação entre a forma que o homem tá atuando em suas políticas econômicas, por exemplo, o aumento da fronteira agrícola, né, para cima do bioma amazônico, a destruição da caatinga, do cerrado, está gerando áreas de desertificação no país, né, ali no Nordeste, e essas transformações, elas vão alterar, como a professora Natália bem colocou, o próprio ciclo da água, né? Então, antes, a gente tinha um ciclo, né, e um caminho onde as águas passavam e onde as correntes, né, as frentes frias chegavam, e isso tudo traz um equilíbrio entre o solo, a vegetação, né, o clima, então está tudo interligado. Na cidade, Interligado e agora desequilibrado por causa da ação humana, né, professora? Eu me recordo aqui exatamente. que está muito comum a gente observar na televisão, ouvir nos rádios, né? É, como é que pode uma queimada que aconteceu na Amazônia, daqui a pouco a fumaça foi bater lá em São Paulo, uma queimada que aconteceu no Cerrado, aí foi bater no Pantanal, aí foi chegar essa queimada lá no Paraná, né? Como aconteceu nos últimos dias, né? Então, percebe-se que tudo está interligado. Do jeito que a gente tem, eu tô aqui em Brasília, né, você vê os carros passando, eles têm as vias, então do mesmo jeito você tem os rios que passam pelo seu curso, que a gente vê a olho nu, né, que é exatamente no chão, vamos dizer assim, mas também tem os rios aéreos, né, que eles acabam sendo perturbados e às vezes em vez de distribuir a água por todo o planeta onde está precisando, acaba distribuindo poeira, fumaça, né, e outros problemas para a população por causa desse desequilíbrio, né? Exatamente. Como a gente está falando das cidades, né, onde grande parte do problema, né, e as soluções também podem estar lá, né, acontecem porque são essas populações que consomem, né, os produtos dessas áreas de produção. E no caso das cidades, a gente vai ter esses ambientes onde vão ser impermeabilizados, ambientes construídos que vão absorver energia. Então, a gente vai transformar tanto esse ambiente natural que hoje uma parte da solução, né, para amenizar, né, mitigar e, de certa forma, adaptar as cidades a esse novo contexto é a recuperação, né, tentar trazer de volta
alguns aspectos, algumas estruturas naturais ao tecido urbano. Então, o que são os espaços verdes? É exatamente a recuperação, né, de espaços onde a gente pode dotar de uma infraestrutura baseada na natureza, né? Por exemplo, a gente tem a drenagem que a gente chama drenagem cinza, que é aquela da engenharia da boca de lobo e tal, que capta Drenagem essa de água esgoto, aí, né, por exemplo, né? exatamente, e que joga direto assim Saneamento. o saneamento. A gente tem toda essa engenharia, porém, a gente tem processos naturais que podem entrar como infraestruturas, né, complementarem a infraestrutura humana. Então, assim, a natureza tem grande capacidade de autodepuração. A natureza ela tem grande capacidade de absorver, equilibrar temperaturas. A gente vai, se a gente tirar um pouco, assim, descobrir o nosso solo, a gente vai ter ali uma esponja muito grande para absorver parte dessa drenagem, né? Que essa água que chove, que ela é empurrada para áreas mais abaixo da bacia hidrográfica, né, dos rios. Então, jogando o problema para outro lugar, né? Então, você pode, ao recuperar essas áreas verdes e tratá-las de uma forma mais compatível de como a natureza funciona, né? A gente nos assumirmos como parte da natureza, né? Então, isso poderia ser o começo, né, de um processo de apaziguamento, né? É Perfeito. lógico que o problema é muito maior, né? A gente vai precisar de muito mais políticas, porque a questão da transição ecológica, ele Isso. vai impactar na mobilidade, né, assim, no uso dos combustíveis fósseis, como é que nossa matriz energética está funcionando. Então, são vários aspectos que estão relacionados com todas essas mudanças climáticas. Então, tem muitas Perfeito. políticas que têm que ser discutidas para as cidades. Sem dúvida. Vamos começar a fazer isso agora, né? E o homem, como você fala, né, precisa fazer as pazes com a natureza. Passo agora para a professora Natália Moll, lá do Núcleo de Belo Horizonte, lhe perguntando, professora, há uma coisa que a senhora destaca nas suas pesquisas muito importante, que é a necessidade de planos locais de prevenção e gestão de riscos, né? Nas próprias cidades. E estamos aí às vésperas de um processo eleitoral, vem aí eleições para vereadores e prefeitos em todo o Brasil. E eu gostaria de saber, será que nós temos capacidade para criar planos para cada cidade brasileira? Temos pessoas que conhecem do assunto, profissionais suficientes para dar conta de tudo isso? Tem projeto ou precisa começar quase que do zero essa urgente necessidade? Sim, esse é um grande desafio, né? A gente tem esse instrumento que ele é importante que ele seja local, porque ainda que a gente tenha, né, os próprios biomas, cada cidade, cada localidade, ela vai ter sua especificidade, ela vai ter o seu problema, ela vai ter a sua característica, então ele tem que ser Ou seja, local. no Cerrado tem um tipo de problema que dá um tipo de solução diferente, já na Caatinga é outra coisa, na área de Mata Atlântica é outro tipo de problema e de solução, né? Sim, e você tem o microclima local que vai interferir. Então, são Isso. dois instrumentos que são muito importantes, que é esse que você falou, que é o plano de prevenção de risco, e o plano de ação climática, que é o que a gente está trabalhando com mais profundidade, né? A gente está desenvolvendo uma metodologia para que os municípios elaborem os seus próprios planos de ação climática. Em geral, são Excelente. grandes municípios que têm realizado, porque é um processo que ele demora, ele precisa de profissionais especializados, ele gasta, ele precisa de um recurso financeiro um pouco mais importante. Então, né, a gente tem um projeto financiado pelo CNPq, em que nós, Fundação João Pinheiro, FMG, algumas universidades, nós somos 15 a 20 professores e pesquisadores, então a gente está entregando essa metodologia para que os municípios elaborem os municípios, e municípios de pequeno e médio porte. Então, a gente está falando de municípios de até 100 mil habitantes.
né? A gente vai entregar, são tutoriais, é um método que o município possa olhar envolvendo a comunidade, envolvendo os diversos atores do território, porque é uma transição que ela tem que ser feita por todos, como eu disse. Né? Então, é uma ação local, porque a gente precisa conhecer os problemas locais e a gente precisa estabelecer ações locais, né? Pequeno, médio e longo prazo. Então, são os dois instrumentos. O plano de prevenção de risco, ele é um plano mais específico para a gente atacar os problemas, os riscos iminentes, onde a gente tem mais áreas mais críticas na cidade. O plano de ação climática, ele envolve diferentes temas, a gente vai trabalhar com agricultura, resíduos, planejamento urbano, espaços públicos, governança, uma série de ações que vão trazer os diferentes atores e ele é construído, então, de uma forma participativa, né? O nosso método. Existem vários métodos no Brasil, no mundo. A gente fez um adaptado para a realidade brasileira e para a realidade de pequenos e médio, de municípios de pequenos e médio porte, onde a gente sabe que tem uma mais restrição financeira, um corpo técnico menor, né? Mas os impactos, como eles não estão restritos às cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então, a gente tem que Isso. fornecer esse auxílio técnico para que esses municípios consigam olhar para esses problemas e definir ações. Muito importante, professora. E, por exemplo, imaginemos agora o prefeito, o vereador de uma cidade de médio e pequeno porte no Brasil que queira ter acesso a esse plano que foi criado por você e esse conjunto de pesquisadores e pesquisadoras para fazer uma adaptação na sua cidade. Como é que eles podem ter acesso? A gente vai divulgar até o final do ano, né, o resultado dessa pesquisa. A ideia é que ela seja disponibilizada no site, a gente está negociando em qual site que vai ser, talvez plataforma Adapta Brasil, a gente não sabe ainda, a gente está acabando, como foi um projeto financiado pelo CNPq, a gente quer, a ideia é abrir de fato, né, e a gente está aplicando agora em algumas cidades observadoras, o método já está finalizado, então a gente está aplicando em algumas cidades observadoras exatamente para elas testarem. É possível, quais dificuldades, porque nós somos academia e grupos de pesquisa, né? Então, às vezes foi um processo muito rico, porque a gente na academia, a gente pensa uma determinada forma de trabalhar, quando a gente vai para a realidade municipal, ela é um pouco diferente. Então, ele foi Sem dúvida. pensado, ele foi ajustado exatamente para o gestor municipal. Até o final do ano a gente vai divulgar e com certeza vai ser um prazer falar mais, divulgar e apresentar esse método. Perfeito. Então, aí para os próximos mandatos, né, começando a partir do próximo ano, sem dúvida, ninguém vai mais poder reclamar, dizer que não tem ideias, né, tá? Vai ter documento no papel para você adaptar na sua cidade, né? Exatamente. Maravilha. Começar o processo para engajar os atores, para chamar a comunidade, o método vai estar, existe. E espero ver nesse decorrer aí, né, se as pessoas estão dispostas a entender que é importante desmatar menos para passar boiada, criar gado e plantar soja, né, porque os efeitos se voltam, inclusive, contra eles próprios, né? E Com agora eu certeza. vou tentar conversar agora com o professor Wilson Roseguini, lá de Curitiba, lá na região sul do Brasil, que tem um estudo muito bacana sobre a questão da energia elétrica, os impactos da energia como um todo e também da própria energia elétrica, né, no meio ambiente e as necessidades, né? E eu quero lembrar também aqui, com base em dados que coloca o professor, né, que as cidades são responsáveis por 70% da emissão dos gases de efeito estufa, estando 20% sendo cabendo a 20% disso cabendo ao transporte rodoviário, né? Então, é muito importante destacar esse dado, mas eu queria provocar o professor agora sobre a questão de energia, professor. O que é que a gente pode falar? O que é que a energia tem a ver, seja elétrica ou outra fonte de energia, tem a ver com toda essa questão que estamos discutindo, com a transição ecológica também. Excelente pergunta, Robson. A energia ela é muito importante porque hoje a nossa sociedade ela tem criado cada vez mais uma dependência muito grande das tecnologias. E essas tecnologias demandam energia, né? Então, num planeta onde essa demanda aumenta continuamente,
a busca por novas fontes energéticas ela tem sido crescente. O grande problema que nos deparamos hoje é justamente de qual forma essa energia, de que forma essa energia está sendo produzida, né? E O Brasil, aí por exemplo, só abrindo parênteses, professor, antes de falar da forma de produção, você falando sobre cada vez mais que a gente consome energia, né? Então, pensando na energia elétrica, você tem a televisão que está consumindo energia, as lâmpadas estão consumindo energia. Você tem o airfryer que você comprou um liquidificador né, na sua cozinha, né? O fogão elétrico está consumindo energia, as baterias dos celulares e agora a grande novidade que está crescendo muito no mundo inteiro, os carros que não é energia exatamente no primeiro momento elétrica, tem outra forma de armazenamento, mas também consome a energia elétrica para reabastecer as baterias, né? Os carros verdes, como a turma tem chamado, né? exatamente. E existe até uma cultura que ela precisa ser construída em cima dessa questão. Se a gente for considerar, por exemplo, carros elétricos, né? Tem até algumas charges na internet que eles mostram a pessoa com peso na consciência, porque a energia, porque ela está usando um carro movido a combustão, né? A combustíveis fósseis, e ela está ali com peso na consciência, aí de repente aparece numa outra figura, ela com um carro elétrico e com a consciência tranquila, mas o carro elétrico carregando numa tomada que está ligada numa termoelétrica que é poluidora. Então, assim, é esse futuro que nós queremos? Não, não é esse o futuro que nós queremos, né? Nós temos que descarbonizar toda a matriz, de ponta a ponta. Porque, como eu falei, não adianta, hoje a gente tem um congestionamento nas grandes cidades e até nas médias, de veículos a combustão emitindo gases de efeito estufa. Nós não queremos no futuro um congestionamento de veículos elétricos, independente se essa fonte energética desses veículos está sendo limpa ou não. Por quê? Porque a gente continua com a mesma mentalidade, né? E ainda assim, falando Transporte individual ao invés de transporte coletivo, transporte de massa, né? exatamente, exatamente. Por isso que tem que ser trabalhada uma nova cultura, uma nova consciência na população. E mais, essa dependência da energia que a gente vem criando cada vez mais por conta das tecnologias, ela está já começando a ser excludente, porque o custo da energia também tende a aumentar por conta dessa busca pela energia, pelo consumo, e a gente vai cada vez mais deixando as pessoas mais pobres de fora desse processo, né? E ainda assim, as próprias fontes que são ditas limpas de energia, que hoje estão sendo buscadas de forma muito com muita vontade, né? Eólica, solar, o Brasil tem grande potencial nisso, elas mesmas não estão prevendo o impacto que elas podem causar nos locais. No Brasil, por exemplo, nós temos um grave problema na região Nordeste, que é uma das grandes produtoras de energia eólica do país e também solar, de instalarem essas turbinas eólicas muito próximas de comunidades, das casas dessas populações mais vulneráveis, né? Então, assim, e essas populações, elas sequer têm acesso a essa energia, que é uma energia que elas também, a cultura e capitalista, ela está desenvolvendo uma dependência nessas populações, mas elas não têm acesso. Então, assim, quando a gente fala de energia limpa, eu entendo que ela não tem que ser limpa apenas na fonte que ela está sendo extraída, ela tem que ser limpa eticamente, né? Então, ela não pode passar por cima de comunidades tradicionais, de povos originários, não pode passar por cima de populações vulneráveis em geral. Então, tudo isso tem que ser pensado, porque isso faz parte dessa transição ecológica que nós estamos passando no planeta. Essa transição, ela leva em consideração justamente essa mudança de matriz energética que a gente está buscando, né? O próprio governo federal, ele tem um plano de ação que ele chama de um plano de ação de neoindustrialização, onde ele considera esses aspectos, né? Se eu não me engano, através do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas a gente também pode trazer essa discussão para o nível local, né? Aproveitando que nós teremos eleições esse ano, e pensar justamente com os governantes, né, com os candidatos, se eles têm projetos nessa área, né, envolvendo a questão climática, e cobrar esses governantes para que eles tragam essa discussão. Eu achei muito interessante o que a Natália trouxe a respeito dos planos de ação climática. Eu participei da construção do plano de ação climática aqui de Curitiba, e claro que, como academia, a gente tinha uma série de críticas que a gente tentou resolver ali dentro, mas é um espaço também de discussão política, onde a gente nem sempre consegue inserir esses detalhes, mas a gente conseguiu construir esse plano de ação, e agora, né, por fazer parte do Fórum Curitiba de Mudanças Climáticas e do Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas, eu e os colegas que participamos, a gente está tentando agora fazer com que esses planos de ação sejam espalhados nas outras cidades no interior do estado. Vamos ver se a gente consegue incentivar essa construção, porque é fundamental a gente levar em consideração todos esses detalhes, né? Muito bem, né? E antes de passar para a professora Temes, lá no Rio de Janeiro, uma última pergunta ainda
ao professor Wilson, você coloca nos seus artigos, né, traz uns dados que, por exemplo, 20% do transporte rodoviário, né, ele gera gás, emite gás do efeito estufa, e eu me lembro do transporte dentro das cidades também, né, nos ônibus, né, nos carros, né, a quantidade de poluição que tudo isso gera. E isso me faz lembrar, junto à questão da necessidade do transporte em massa, em vez de cada vez mais transporte individual, né, o carro, mais ônibus, mais metrô e menos carro, né? Isso me faz lembrar sobre a coalizão triplo zero. Eu queria saber se a coalizão triplo zero, né, você pode até explicar para quem não sabe o que é coalizão triplo zero, o que é que ela, como é que ela se relaciona com esse tema que a gente está falando aqui da transição ecológica? Tudo isso ele vai envolver uma série de discussões relacionadas ao próprio transporte, né? A gente tem um problema hoje que está muito relacionado à questão dos modais. A gente tem que levar em consideração a questão dos modais, a questão, por exemplo, de zerar essas emissões dentro desses transportes, de preferência um transporte mais coletivo, até mesmo a questão relacionada às tarifas, porque hoje uma das coisas que tem impedido a população de utilizar o transporte coletivo é o preço da tarifa. Nós temos um sério problema aqui em Curitiba hoje relacionado à questão da tarifa, que ela é muito cara. Teve uma diminuição significativa da procura da população em geral pelo transporte coletivo por conta do aumento dessa tarifa. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. A questão modal, né, de você poder conectar diferentes tipos de transporte, investir, por exemplo, em ciclovias, em menos transporte individual, e poder fazer, por exemplo, estações de conexão entre uma ciclovia e o próprio ônibus, né? Então, tudo isso é trabalhado dentro desse conceito do triplo zero. Então, é basicamente você zerar em uma série de aspectos todos esses problemas que estão envolvidos dentro dessa cadeia do transporte e da mobilidade, né? Perfeito. E assim, Inclusive com ônibus verde, como se diz, né? Que não gere essa poluição mais diretamente através de que geram esses gases do efeito estufa, né? Como exato. o que utiliza combustíveis fósseis. Muito bem. Vamos partir agora para a professora Temis Aragão, né? Eu queria ouvir a professora Temis sobre a questão da infraestrutura verde, professora Temis. O que é que a gente pode destacar diante de toda essa discussão em relação ao tema da infraestrutura verde? Bem, eu vou fazer um gancho, né, com o que o professor Wilson estava falando, né, até para falar um pouco sobre o triplo zero, né, o que que seria isso, né, que é um movimento que vai tratar de zero tarifa, zero emissões e zero mortes no trânsito. No Por que trânsito, que isso. isso é tão importante, né, para as cidades? O que que isso tem a ver com as infraestruturas verdes também, né? Porque nesse processo de transição, de transformação das cidades para se adaptar, para mitigar esses processos de impactos climáticos nas cidades, a gente vai ter que associar, né, essas infraestruturas naturais, né, às nossas infraestruturas humanas, né, dessas aglomerações no ambiente urbano. Então, por exemplo, a gente tem que reconhecer que os rios, né, e os espaços ainda livres, verdes das cidades, eles se interconectam. Os rios, por exemplo, eles são estruturas lineares, né, e contínuas nas cidades. Os rios, eles possuem uma vegetação ciliar, né, que ela pode prestar um grande serviço à cidade. Por exemplo, as grandes avenidas, né, as grandes estruturas, como o metrô, como, né, BRT, elas cruzam essas estruturas verdes e azul, né, dos rios. Então, se a gente se apropriar desses espaços como espaços de lazer, espaços de drenagem, né, que a água vai atravessar, ser absorvida pela terra, essa O rio vegetação vai seguir seu curso proporcionar. normal, né? Exato, mas assim, entender elas como uma área sombreada, onde ciclovias podem passar através dela e levar essa população, né, no cruzamento dessa infraestrutura verde com um ponto de coleta
né, de um metrô, uma estação de metrô, por exemplo. Você não precisa do seu carro para sair de casa para ir para a estação, né? E você não precisa passar por ruas que não estão sendo desenhadas, né, para o pedestre, né? Então, você se apropriar desses espaços verdes para que esses espaços verdes sejam verdadeiros corredores de fluxo humano. A gente tem que pensar também em redesenhar nossas ruas, né? As nossas ruas locais, aquela lá da nossa habitação, sem ser a avenida onde tem comércio, aquela rua não tem necessidade de ser asfaltada, né? Então, por que que a gente não adota, assim, já que a tendência, né, seria transformar uma mobilidade baseada no carro particular para uma mobilidade de bicicleta e de transporte coletivo. Então, vamos resgatar o espaço público, né? Retirar o espaço público, esses estacionamentos que são privativos, né? Assim, é um espaço público que é privatizado temporariamente pelos proprietários de carro. Vamos apropriar esse grande espaço no tecido urbano para as calçadas de nossas cidades que muitas vezes tem 50 centímetros de largura, não tem espaço para uma árvore, não tem espaço para um jardim drenante, né? E assim, a gente substituir o asfalto por paralelepípedo, outro material que E, consiga e que um dirá percentual acessibilidade para um mínimo. cadeirante, né, professora? Exatamente. Então, assim, tem tantas soluções para a gente adotar nas cidades, né? E aí, falando, a gente estava falando aqui das eleições, né? E da gente ver quais são as políticas, mas eu queria também fazer uma fala não somente para os governantes que assim ou os candidatos que queiram, né, trazer uma proposta de mudança climática. Eu queria trazer uma fala para os eleitores, né? Assim, a gente tem que observar quais são os grupos políticos, porque não é na nossa política não é o vereador, não são grupos políticos que tem seus candidatos também, né? Então a gente está falando de energia eólica, energia, né, solar. A gente sabe que essas tecnologias ainda estão muito caras para o acesso generalizado, né, da população, uma autonomização, né, das pessoas, assim, uma pessoa para botar placa solar no seu telhado, né? Você precisa de um financiamento, então a gente não está falando daquela vasta gama, aquela fração da sociedade que não tem dinheiro para isso. E às vezes assim, não tem dinheiro nem ao menos para a matriz energética tradicional, né? Que é assim, a matriz energética é muito cara. E Só tem aí a gente energia, às tem que vezes, graças democratizar. ao Luz para Todos, né? Exatamente. E aí eu chamo a atenção para a gente observar um projeto de lei muito importante que foi proposto ano passado, né? Então, assim, a gente está falando do município, mas a gente tem que associar, né, os nossos candidatos a qual grupo político, qual partido político que está no Congresso, porque a gente tem o PL 4831, né, que foi protocolado ano passado. O que que esse projeto de lei que está rolando no Congresso fala, né? Ele está trazendo, né, restrições à ampliação de energias limpas autônomas pelos consumidores. Então, assim, está trazendo benefícios, assim, propondo indenizações às grandes concessionárias, né, por eventuais perdas de arrecadação, né, de crescimento de lucro, né, assim, caso a população comece a adotar energia limpa, né, Que a energia absurdo, né? solar, a energia eólica, aí as concessionárias que atuam numa lógica de lucro, né, que tem que prestar, né, seus lucros aos seus né, acionistas, Entendi. Então, livre mercado esse nada, né?
Exatamente. Então, a gente está discutindo, esse PL não está discutindo, né? Ele está indo na contramão da transição ecológica. Ao Ele é invés de um mais acesso à PL população, de beneficia a turma que está comprando as companhias elétricas, né? Verdade. Exatamente. É um PL que vai fortalecer o status quo das concessionárias e vai Perfeito. representar um grande obstáculo para a energia verde, né? Para a Muito bem. energia produzida pulverizadamente pela população. Então, assim, é muito importante que o eleitor hoje preste atenção qual Fique é o atento. grupo político que está apoiando esse PL, né? Sem dúvida. O tempo passa rápido, vamos agora à nossa última rodada, com as considerações finais de cada um e cada um no nosso programa, né? E nas suas considerações finais, pode complementar com algum tema, diante de tudo que a gente discutiu, quais são possíveis caminhos, soluções, sugestões, alguns tópicos nesse sentido, nas despedidas de vocês, vocês podem colocar. Eu começo me despedindo e agradecendo a professora Natália Moll, lá do Núcleo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Professora, obrigado pela sua participação e eu deixo o momento para suas considerações finais aí, pode complementar com algo que você considere relevante e que aponte possíveis soluções para esses problemas climáticos que nós estamos vivendo, né, e olhando para a transição ecológica. Obrigada pela participação, foi um prazer. A gente tem muita coisa para conversar, né? Eu estava comentando aqui com os colegas. A gente continua, acho importante continuar essa conversa. E eu queria fechar falando que a gente precisa, a nossa sociedade ela precisa mudar. Como a gente falou lá no início, a gente está vivendo uma crise social, né? Então, a gente tem mudanças nas diferentes. Sim, a gente tem importantes mudanças. Quando a gente tem um PL desse correndo, que vai no sentido contrário, a gente tem ações nas diferentes escalas. E a ação, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, a gente pode muito, né? A gente pode desde fazer a escolha, né? Conhecendo as possibilidades e ações, mudanças no nosso comportamento, mudanças no dia a dia, existem práticas interessantes acontecendo, existe uma série de projetos relacionados aí, catadores de papel, reciclagem, o próprio consumo, a gente precisa revisar o nosso modo de viver. E isso, né, Reciclar, reutilizar, reaproveitar, a gente mais umas três precisa, coisas aí, né, professora? sim, repensar, né, Repensar, engajar, né? agir, votar corretamente, isso que a professora Temes falou é muito importante e é muito sério, né? Então, assim, resgatar esse poder do indivíduo, eu acho que isso a gente precisa considerar primeiramente. Muito obrigada, Obrigado. prazer, e vamos continuar a conversa Vamos na sim. próxima Obrigado. rodada. Foi um prazer, Perfeito, obrigado, professora. obrigada. Agora vamos com o professor Wilson Roseguini, lá de Curitiba, núcleo de Curitiba do Observatório das Metrópoles. Obrigado, professor, pela sua participação, suas considerações finais, né, e pode complementar aí com aquilo que considera importante, ou ideias, né, possíveis soluções, caminhos, né, para a gente sair, para a gente fazer a transição ecológica e minimizar esses desastres climáticos que temos vivendo. Eu que agradeço o convite para poder participar desse bate-papo tão agradável e profícuo e concordo com a Natália, a gente precisa continuar porque tem muito assunto para tratar a respeito desse tema. E uma das coisas importantes, na realidade duas, que inclusive eu comento muito com os meus alunos aqui na universidade, né, e eles às vezes ficam desesperançosos do futuro por conta do que a gente vem observando no clima, né? Ah, professor, então não adianta mais fazer nada, né? Nós perdemos o ponto de não retorno. Eu falo para eles, sim, a gente ainda tem muito que a gente pode fazer, né? Pensando em questões de adaptação e mitigação, principalmente nas áreas urbanas, que é onde a gente concentra a maior parte da população e onde esses eventos têm se intensificado mais, né? A gente gosta de dizer na geografia, onde são mais intensas as relações sociedade e natureza. E pensando em sociedade, é importante a gente também pensar que nós temos que mudar a nossa forma de ser como sociedade. Eu gosto muito de dizer para eles também, para os meus alunos, que a gente precisa deixar de ser uma sociedade apenas remediativa, ou seja, que só resolve os problemas quando eles acontecem, e pensar numa sociedade mais preventiva, quiçá regenerativa, né? Porque
isso tudo demanda um esforço, isso demanda custo também, por isso muitos governantes não abraçam essa causa, porque sabem que isso vai demandar custos, e realmente não é barato a gente fazer essa mudança de paradigma na nossa sociedade, né? Deixar de ser apenas Mas tem remediativa que e passar a começar, ser... né? Exatamente. Eu gosto de usar como exemplo para isso a questão do próprio seguro que a gente faz para o carro, né? Hoje a gente pode pagar tão caro para fazer seguro, e às vezes a gente fica anos, ainda bem, sem precisar acionar o seguro, e aí você fica pensando, poxa, 10 anos que eu tenho seguro no meu carro, nunca precisei usar, eu acho que esse ano eu não vou pagar. E aí acontece alguma coisa, né? E aí acaba saindo muito mais caro. Então, assim, pagar o seguro todo ano é caro, mas ele te garante lá na frente, talvez, que você não tenha surpresas. Né? E eu acho que pensar em uma sociedade preventiva, ou seja, se antever a esses problemas causados pelos eventos extremos, envolve um investimento maior para você criar ações de adaptação e mitigação, mas que podem minimizar esses impactos no futuro. Então, a gente precisa mudar esse conceito na nossa sociedade. A gente começa isso a partir da educação, né? E a gente fala hoje, Sem inclusive, de uma dúvida. questão relacionada à educação climática. Eu tenho trabalhado muito através de advocacy com um grupo de colegas aqui em Curitiba, numa PL, inclusive, que em breve a gente espera que ela tramite na Assembleia Legislativa aqui no Paraná, uma PL de educação climática, para a gente poder envolver esse tema de forma transversal com a própria educação ambiental nas escolas paranaenses, para trazer, já desde as gerações que virão, essa preocupação relacionada às mudanças climáticas, que na realidade hoje a gente já nem Perfeito. fala mais de mudança climática, hoje a gente fala de emergência climática. Mas Também. é possível ainda? Existe a esperança da gente tentar reverter ou minimizar? Existe. Então, nós vamos continuar trabalhando por isso. Obrigado. Perfeito. Obrigado, professor Wilson. Com as despedidas, agora a professora Temis Aragão, Rio de Janeiro. Obrigado, professora. Suas considerações finais e pode complementar com algo que considera importante. Bem, eu queria agradecer também ao convite, né, esse tempo aqui, esse debate muito interessante, muito envolvente, né? Eu acho que de uma forma geral, eu vou dar o mesmo recado que a professora Natália, o professor Wilson trouxeram aqui, né? E que realmente o resultado, assim, a grande conclusão de vários debates sobre o tema, que é a gente pensar, né, sobre a nossa postura em relação ao mundo, né? Pensar a nossa postura em relação ao nosso voto, a nossa postura em relação ao nosso lixo, o que que você compra, de onde vem aquele tomate que você come na sua salada, né? Você deixar, assim, é preciso que a sociedade deixe de ter uma postura alienada em relação à sua existência, né? Você se levantar um dia de manhã e viver seu dia sem problematizar de onde as coisas vêm, né? O que está E envolvido depois em para onde tudo elas vão, né? aquilo. Para onde vai seu lixo e tudo Exa aquilo. Exato, e não conseguir ver que às vezes o impacto negativo do seu cotidiano, alguma coisa que acontece no seu cotidiano, choveu, alagou, e você não conseguiu chegar no seu trabalho, aí, ai, quem é que eu vou culpar? E às vezes Às a vezes começou causa dentro de está em casa. você mesmo, né? Tá em você mesmo e nas práticas que você reproduz dentro dessa turba social, né? Que vive o mundo sem se questionar, né? O que a gente está fazendo com o nosso planeta. E aí, assim, quando eu falo o que a gente está fazendo com o nosso planeta, não é numa visão ingênua, né? Fantasiosa ou de uma forma é, panfletária, é o que a gente está fazendo mesmo, né? Você vai para o seu trabalho de carro, de bicicleta, você vai pegar um ônibus, você vai pegar um metrô, as decisões que você toma na vida faz parte disso, né? Quem você vota, assim, tem, assim, Tudo quem está você ligado. vota está defendendo isso, né? Está defendendo o resgate dos rios, o resgate das áreas verdes, a arborização da sua casa, ou está defendendo o asfalto, né? Está defendendo a concessionária
área, quem as pessoas estão defendendo. Então, se situar no mundo, entendendo que você faz parte de tudo isso, né? E mais uma vez, obrigada, parabéns pelo espaço, né, de debate. Eu acho super importante esses canais e que esse tema cada vez mais venha com mais intensidade para a sociedade. Muito obrigado a vocês. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.